comer de 3 em 3 horas. Isso como que o pessoal fala, aluno, isso é uma pergunta frequente, né? Fala, mas eu preciso comer de 3 em 3 horas? Como que é? Fala um pouco isso para nós, o que seria, se isso é uma lenda, como que é que fala, que o pessoal tem esse, né? Tipo, tem que comer de 3 em 3 horas. Isso é uma dúvida muito comum e como eu já falei no começo, não existe uma opção que dá certo para todo mundo. Então, quando a pergunta devo comer de 3 em 3 horas? Eu sempre respondo, depende dos seus objetivos e depende da sua rotina alimentar hoje. Tem se falado muito sobre estratégias alimentares, modismos, tem o jejum que coloca como proposta um período mais prolongado sem alimentação. Tem pessoas que na rotina não se encaixam com o fracionamento do comer de 3 em 3 horas. Então, é o fracionamento que vai trazer o resultado? Não. É necessário comer de 3 em 3 horas? Não. Essa é uma estratégia que dá certo para algumas pessoas e o que eu enfatizo principalmente é no foco do emagrecimento. Quando a ideia é emagrecer, o que eu busco com o meu paciente? Ensiná-lo a comer pouco. Só que se ele come pouco, ele vai ter fome rápido. Então, nesse caso, o fracionamento é uma estratégia utilizada para algumas pessoas. No meu caso, eu coloco como a maioria das que visam o emagrecimento, eu tenho um melhor retorno da adesão a ele, né, ao processo com o fracionamento, porque eu consigo fazer a pessoa comer pouco e aprender com isso. E isso é uma ferramenta que é agregada. Quando nós falamos, por exemplo, em percepção de fome, para uma pessoa que já é adaptada aos cuidados, se ela está com mais fome do que o habitual, e ela vai para uma alimentação, ela consegue manter o equilíbrio. Para uma pessoa que visa o emagrecimento, quando ela está com a fome exacerbada, a fome excessiva, dificilmente ela consegue se controlar numa próxima refeição. Então, quando ela estende esse período maior sem alimentação, ela chega com muita fome e acaba se perdendo na quantidade que vai ser utilizada. Então, os pontos principais que eu vejo como benefício do comer de 3 em 3 horas é ensinar a pessoa a comer pouco e controlar o apetite para uma próxima refeição. Com relação ao tipo de alimentação, né, e fracionamento, que é o que eu vejo que é um erro muito comum. As pessoas hoje em dia acabam priorizando muito o consumo de carboidrato por praticidade, por transporte, uma fruta no horário intermediário, e esses belisquinhos que as pessoas geralmente usam dá fome muito rápido. Às vezes ela nem aguenta segurar 3 horas nesse ponto. Então, o que eu coloco hoje, que é o que a literatura nos traz, são as 24 horas do dia que traz o resultado. Então, é a distribuição da proteína ao longo do dia nas 24 horas, é a proporção de calorias nas 24 horas, só que essa ferramenta do fracionamento, ela normalmente é indicada para ajudar no equilíbrio da alimentação. E a gente sempre parte do princípio que uma pessoa que busca o processo de emagrecimento, ela não tem o controle de fome e saciedade equilibrado, caso contrário, ela estaria conseguindo se manter magra. Então, essa ferramenta eu vejo que ela auxilia muito nesse controle, também na regulação hormonal, porque quando as pessoas estão com a baixa da glicose por ficar muito tempo sem se alimentar, começa a ter ativação de sinalização de estresse, o próprio cortisol começa a se elevar e faz com que a pessoa tenha risco de degradar tecido muscular, a percepção de irritabilidade começa a ficar um pouco maior e quando a pessoa vai para a alimentação ela acaba se perdendo. Então, é necessário? Não, mas normalmente é uma ferramenta que traz uma boa adesão à quantificação da alimentação, controla possíveis desequilíbrios, né, numa próxima refeição e ajuda na adesão do tratamento.